Tudo bem com vocês? Eu sou o professor Joaquim Comini. Sejam bem-vindos à nossa disciplina de Introdução ao Estudo do Direito. Nesta aula, estudaremos as fontes do direito. E como fontes do direito, temos as formais e as fontes materiais. Mas antes de estudarmos essas duas espécies de fontes do direito, precisamos analisar o porquê da palavra fonte. Bem, pessoal, vejamos no slide de onde provém a palavra fonte. A palavra fonte provém do latim fons, fontes, e significa nascente de água. Mas, no âmbito da ciência do direito, a palavra fonte é empregada como metáfora. E o que é uma metáfora? Metáfora é uma figura de linguagem que produz sentidos figurados por meio de comparações. Para melhor compreender essa metáfora, vejamos o que nos diz o jurista Du Pasquier, citado por Paulo Nader. Vamos novamente ao slide. Remontar a fonte de um rio é buscar o lugar de onde as suas águas saem da terra. Do mesmo modo, inquirir, buscar, investigar sobre a fonte de uma regra jurídica é buscar o ponto pelo qual sai das profundidades da vida social para aparecer na superfície do direito. Então, fonte é o local onde vamos buscar algo. Posso dizer, minha fonte de estudo do direito são as doutrinas e as leis. Compreenderam o emprego da palavra fonte para a ciência do direito? Então, como foi dito, a fonte de uma regra jurídica é a sociedade, pois é nela que ocorrem os fatos sociais no cotidiano das pessoas, e cabe à ciência do direito estabelecer regramentos para esses fatos do cotidiano das pessoas. Recordando aqui o que eu já disse em aulas anteriores, direito e sociedade não se separam. Então, meus caros, como eu disse, a ciência do direito tem duas espécies de fontes, as materiais e as formais. Vamos agora analisar a fonte material. E Paulo Nader nos ensina que o direito não é um produto arbitrário da vontade do legislador, mas uma criação que se lastreia no querer social. Perfeita essa frase, criação que se lastreia no querer social. Paulo Nader aqui foi de uma felicidade enorme. Ele não poderia ser mais claro. Continuando, é a sociedade como centro de relações de vida, como sede de acontecimentos que envolve o homem, quem fornece ao legislador os elementos necessários à formação dos estatutos jurídicos. Que estatutos são esses? As leis. E finaliza dizendo: como causa produtora do direito, as fontes materiais são constituídas pelos fatos sociais, pelos problemas que emergem na sociedade. Então, pessoal, vou comentar alguns exemplos de fatos sociais para melhor contextualizar a explicação do que vem a ser a fonte material do direito. Imaginemos as seguintes situações que acontecem em nossa sociedade. Primeiro, por exemplo, o aborto será ou não legalizado no Brasil? Existe no país grupos de pessoas que apoiam e os que não apoiam. Daí surge uma demanda social por regramento que venha a regulamentar essa situação do aborto, proibindo ou permitindo. Outra situação. Se eu publicar a foto de alguém na internet, estou invadindo a privacidade dessa pessoa? Nesse caso, serei punido por isso? Essa é mais uma demanda que a sociedade que vivemos clama por uma normatização. Terceiro, quanto de imposto devemos pagar quando compramos um produto? Essa demanda vem há muito sendo questionada em nossa sociedade. Afinal, essa é uma pergunta que todos nós fazemos e não obtemos uma resposta satisfatória. Afinal, o governo sempre aumenta ou cria mais possibilidades de cobrança de impostos. E mais um outro caso para finalizarmos esses exemplos. Agora que temos drones voadores, como eles poderão usar o espaço aéreo sem atrapalhar as aeronaves tripuladas?
precisamos de regulamentação. Afinal, o risco provocado por um drone às aeronaves tripuladas são enormes. Perceberam quantas demandas sociais existem? Contei aqui apenas 4. Imagine quantas outras temos e teremos. Então, meus caros, fonte material é a sociedade e as pessoas que nela vivem com seus costumes, problemas econômicos, políticos, de relacionamento que necessitam do regramento elaborado pela ciência do direito para regulamentar tudo isso. Concluindo, as fontes materiais são dados oriundos da vida cotidiana que contribuem para a formação do direito. Analisado as fontes materiais, agora estudaremos as fontes formais. Vejamos o que nos diz Paulo Nader. Vamos novamente ao slide. Fontes formais são os meios de expressão do direito, as formas pelas quais as normas jurídicas se exteriorizam, tornam-se conhecidas. Vejam quando o autor diz meio de expressão do direito. Ele quis dizer que a fonte formal é o meio de divulgação do direito. E qual é o meio mais conhecido de divulgação do direito? A lei. Então, pessoal, fonte formal é o resultado de um anseio da sociedade, transformado em lei. Bem, como já disse, até agora temos fontes materiais e formais. Vamos ao slide ver uma imagem que nos ajudará a compreender melhor o que são fontes materiais e formais. Fontes do direito. As fontes materiais são um conjunto de elementos, fatores e acontecimentos sociais, econômicos, históricos, culturais, morais e políticos, além dos usos e costumes. Aqui vale lembrar o que eu já disse em aulas anteriores. Não se separa a sociedade do direito. O direito é o reflexo dos acontecimentos sociais. E as fontes formais são as leis, jurisprudências, doutrinas e costumes. Então, meus caros, perceberam como esse último slide propiciou verificar a diferença entre fontes materiais e formais? E, reforçando o que já foi dito, a legislação é criada depois que uma situação ocorre, com o objetivo de regulamentar os acontecimentos futuros de forma mais equilibrada para toda a sociedade. Então, vimos nessa aula um tema relevante para o nosso conteúdo, sobre o estudo do direito, as fontes do direito e que elas se dividem em duas, materiais e formais. Em uma próxima aula, estudaremos especificamente a lei, o seu conceito e como é formada. Pessoal, finalizo nossa videoaula. Caso tenham dúvidas, vocês já sabem, mas não custa lembrar, podemos resolvê-las por e-mail. Sou o professor Joaquim Comini e aguardo vocês em nossa próxima videoaula da disciplina de Introdução ao Estudo do Direito. Um grande abraço!